versículo 32, para que nós possamos estar meditando nesta palavra. Diz-nos a palavra de Deus: e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, esse texto no livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta a trajetória da igreja. A trajetória e o objetivo da igreja sempre foi proclamar a Jesus. Na trajetória do povo de Deus, a igreja tem como objetivo central anunciar o Cristo ressuscitado, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta. E esse texto ele apresenta-nos 2 milagres. O milagre físico primeiro, e no segundo momento o texto nos apresenta um milagre espiritual, porque muitas pessoas olham para Cristo só no momento da adversidade, esperando receber dele alguma coisa, mas nós sabemos que Deus é misericordioso, e mesmo nas adversidades, quando as pessoas muitas das vezes estão distantes da vontade ou do querer de Deus, e a pessoa se volta para Deus, você que me ouve, você, muitas das vezes, quem sabe, tem ouvido a palavra de Deus, tem escutado a palavra de Deus, da mesma forma que aconteceu na igreja primitiva. O versículo que nós lemos, iniciando o capítulo, o texto que nós lemos do versículo 32, diz que aconteceu, não foi uma história qualquer, mas um fato verídico. Isto foi real, aconteceu na vida de alguém que estava necessitado, que se aproximou de Jesus. Quando ouviu a palavra de Jesus, Pedro se levantou, porque Pedro estava em uma missão pastoral, Pedro estava visitando os irmãos que estavam por diversas cidades, e a Bíblia diz que naquele momento, a Bíblia Sagrada nos apresenta Pedro chegando em Lida, uma pequena cidade a menos de 40 quilômetros de Jerusalém. Pedro está chegando ali, e então ele se aproxima de um certo homem que jazia enfermo em uma cama, já há 8 anos, ou quem sabe desde os 8 anos de idade. E a Bíblia nos diz que Pedro chega ali e proclama Jesus. O objetivo da igreja, como eu disse, continua sendo a proclamação do Evangelho, que tem Cristo Jesus como centro. Cristo é o centro para as nossas vidas, Cristo é o centro da Bíblia Sagrada, Cristo é aquele que tem resposta para aqueles que estão aflitos nas adversidades da vida. E a Bíblia continua dizendo que Pedro olha para Enéas e diz: Jesus Cristo te dá saúde. Se nós adentramos aqui nesta noite, como o pastor Rodino orou por aqueles que estão enfermos, precisando de um milagre, de uma resposta de Deus, não sou eu, não será o pastor, mas será Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé. É Ele quem restaura, é Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele quem faz, porque o poder está na sua mão. Louvado seja o nome de Jesus. Pedro olha para Enéas e diz: Ele te dá saúde. Jesus continua o mesmo. O escritor aos Hebreus diz, no capítulo 13 e o versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Jesus continua sendo o mesmo, as pessoas estão mudando, estão pensando que pode fazer todas as coisas e que aquilo que o ser humano faz não o distancia da presença de Deus, mas se nós buscarmos a Deus, a Bíblia diz que os seus ouvidos estão atentos a ouvir o clamor da sua igreja, do seu povo, daqueles que se voltam para Ele, e Ele está pronto para perdoar os seus pecados e sarar as suas feridas. Louvado seja o nome de Jesus. Levanta-te, é preciso nos colocarmos de pé diante da presença de Jesus. Quantas pessoas estão caídas? É preciso que você seja o caminho, que você seja aquele que conduza esta pessoa à presença de Cristo. Você é o veículo, você é o meio pelo qual Deus vai levar muitos ao reino dos céus. Pedro chega e diz: te ponha de pé, Jesus está aqui para te dar